Boa noite. Está no ar, na tela da Band TV, o Rio Grande que dá certo. Nosso convidado de hoje é o diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes. Participam desta entrevista os jornalistas do Grupo Bandeirantes, Sérgio Stock e Diego Casagrande. Boa noite a todos. Obrigado, Dr. Walter Lídio, pela presença conosco no Rio Grande que dá certo. Eu quero começar, em seguida a gente vai entrar no ramo em que a empresa é player e é referência, tanto em cuidados ambientais como formatação de celulose. Mas o senhor desembarcou no Estado aqui, fez carreira no Espírito Santo, já lá se vão mais de 10 anos, participou de um episódio naquele Estado que foi de reconstrução do Estado, num momento de crise institucional, de crise econômica, juntamente com outros empresários. Eu gostaria que o senhor contasse um pedaço dessa história da sua carreira também, que ajudou hoje o Espírito Santo a ser um dos players do país em matéria de Estado. Bom, foi uma experiência interessante, porque a gente participava do setor empreendedor, uma grande empresa na ocasião, que era a Aracruz Celulose, e fomos surpreendidos por uma degeneração da governança pública, porque houve uma Assembleia Legislativa do Estado, através de pessoas de qualidade moral altamente duvidosa, se empoderaram do Estado, puseram o governador sob um regime de impeachment e, portanto, ele ficou refém desse processo e, com isso, começaram a estabelecer uma série de pressões sobre o setor empreendedor. Especificamente no meu, para vocês terem um exemplo, fizeram uma lei chamada Lei Nasser, em que proibia plantios de eucalipto a fins de produção de celulose. Vocês já sabem qual é o significado de uma ação desse tipo, chantagem, sendo uma maior empresa produtora de celulose do mundo, celulose de mercado. Obviamente, isso criou uma crise, eu diria que a sociedade só se transforma com uma crise completa. As meias crises, a gente sempre acha um jeito e conduz a coisa para frente e acaba não se resolvendo os problemas, criando-se maquiagens. A crise foi tão completa e o setor empreendedor, lideranças empresariais, mais pela posição dos nossos CPFs, vamos dizer assim, nos reunimos e começamos a discutir efetivamente aquele estado de coisas, e essa reflexão foi um pouco mais profunda. Foi por que aquilo tinha chegado naquilo? O que nós, setor empreendedor, que temos uma contribuição para dar para a sociedade, não só no nosso empreendimento, mas nós somos partícipes da condução da governança social, porque os dois setores que mais transformam a sociedade é o setor empreendedor e a educação. E nós entendemos que nós fomos omissos nisso e, de repente, não atuamos, não participamos. A participação ficava muito restrita a uma representação sindical patronal do que efetivamente a pensar o desenvolvimento do Estado ou da sociedade local a partir de uma perspectiva também do empreendedorismo sustentável. A partir dessa reflexão nós formamos um movimento, nos propusemos, fixamos uma missão e estabelecemos como uma condição de ser uma entidade contributiva nessa perspectiva de evoluir a sociedade e não apenas quanto o status quo que já estava lá estabelecido, que era uma crise completa. E passamos efetivamente a buscar uma interação, tanto na proposição de quem seria o novo governador, que foi casualmente Paulo Artung, que é uma liderança que tem uma grande qualidade, demonstrou isso. E se reformou o Estado. E se reformou o Estado. E tivemos interagimos dentro daquilo que o setor empreendedor pode e deve participar, interagimos com a concepção da direção do governo do Estado. Recebeu bem essa participação da iniciativa privada? Foi super recebida, a entidade tem uma credibilidade que até hoje lá está colocada. Nós participamos dessa construção, também atraímos, formamos redes de movimentos sociais, interagindo com outras entidades que já existiam, trazendo elas todas para fazer uma convergência de propósitos, e a convergência era o desenvolvimento sustentável do Estado. Aqueles conceitos poderiam ser aplicados para, quem sabe, ajudar a resgatar o Rio Grande do Sul, na questão econômica, questão pública, sobretudo? Eu diria que são conceitos hoje que eu diria que numa sociedade moderna, desenvolvida, que ela deve ser democrática,
representativa e participativa, e portanto aí cabe a atuação, ele pode se transferir. O problema é que tem sociedades que podem ter uma melhor ou pior aceitação a esse tipo de evolução, que eu considero isso uma evolução, o envolvimento e um maior controle, participação social e tal. E aí, para o Rio Grande do Sul, obviamente, temos aí características do Estado que têm que ser consideradas. Lá, a facilidade para construir a convergência era uma facilidade que estava posta. No Rio Grande do Sul, eu vejo o aspecto do nosso... Eu diria que o Rio Grande do Sul está na era digital há muito tempo, porque somos binários desde há muito tempo. Claro. Tá? Se tem uma posição, tem uma conta. Construir a convergência aqui é muito mais difícil, mas eu acho que a única solução para tu evoluir e vencer crises é estabelecer uma agenda mínima. Uma agenda mínima significa uma agenda convergente. Lídio, no aspecto do colapso do Estado enquanto instituição, que semelhanças tu observas do Espírito Santo daquela época e do Rio Grande do Sul de agora? Eu acho que as características são diferentes, porque lá houve um apoderamento de um aspecto... Degradação das degradação instituições. ética, degradou as instituições e a crise foi realmente uma crise total, que a sociedade admitiu que algo precisaria ser feito e, portanto, uma receptividade, uma proposta de mudança. No Rio Grande do Sul, nós estamos começando a nos convencer que temos uma crise, porque até pouco, eu até vi pesquisas, nós achávamos, 80% dos gaúchos achávamos que estava tudo bem aqui. Mas a nossa crise ainda é um pouco vista como meramente financeira, né? Ela é uma crise financeira, mas determinada por um processo, que ela não se criou num ou no outro governo, ela é um processo que foi se vendo. Existem elementos e fundamentos que persistem na crise. As nossas corporações aqui são mais fortes que em qualquer outro estado aqui. Então, muitas vezes, eu acho que cada corporação tem que defender os seus interesses, mas é um equilíbrio entre o interesse da corporação e o interesse da sociedade. E eu acho que esse ponto de equilíbrio aqui não está bem colocado. Então, normalmente eu vejo, na minha análise aqui, de um gaúcho que olha agora de fora, veio de fora olhando o Estado, muitas vezes os governos ficam reféns de corporações e há um aspecto... esse refém, e a maioria da sociedade que é, no fim, prejudicada por decisões que não são as melhores para a coisa, ela fica na arquibancada assistindo o governador discutir com corporações, seja essa ou aquela. Então, esse tipo levou a essa inequação que nós temos aqui. Então, existe todo um aspecto institucional por trás desse quadro que está criado aqui. Então, hoje nós temos que estabelecer uma agenda de convergência, nós temos que rever coisas, nós temos que renovar, porque o Rio Grande do Sul, hoje, ele está perdendo uma posição em relação ao contexto da Federação Brasileira. O conceito de gestão está equivocado do poder público? O contexto de gestão, ele não, vamos dizer assim, gestão olhando pelo nível de modelagem, né, de gestão, eu acho que o Estado efetivamente tem que evoluir, porque é só olhar para a eficiência dos serviços que o Estado presta. Tá? Quer dizer, no Brasil há uma deficiência, mas aqui especificamente, em muitos setores, essa deficiência é pior. Então, isso tem que ser recontextualizado. Agora, existem elementos aí do cenário político que não favorecem esse tipo. Lá, a convergência para estabelecer, o contexto político foi convergente em saber que precisamos mudar e vamos pegar uma agenda mínima convergente. Aqui as agendas mínimas convergentes são muito difíceis, né? São muito difíceis essa Ninguém quer abrir mão de seus benefícios ou, enfim, os grupos de interesse são muito fortes. Né? Isso é uma parte da questão. A outra parte é que nós sempre, vamos dizer, na nossa história política, sempre fomos muito críticos e sempre temos dois lados. Então, significa que, quando eu sou crítico com o outro lado, eu nego totalmente o outro lado, mesmo que qualquer governo faça coisas certas e coisas erradas, como qualquer um de nós. Mas,
Quando eu tenho uma agenda convergente, o que um fez bem, vamos continuar fazendo, tá? E vamos corrigir o que não está bem. Aqui há sempre um princípio da negação, tá? Primeiro, eu nego tudo que alguém possa fazer porque está identificado por quem me precedeu, tá? E a grande discussão é sempre discutir quem é o culpado. Ora, isso em gestão a gente sabe que é o pior dos erros, porque se eu fico discutindo o culpado, eu perco energia para resolver o que eu preciso resolver, para pôr as coisas para frente. Lídio, o diagnóstico é esse, ok? Todos concordamos. Há mais de 100 anos nós somos binários. Tu, como um gestor de uma grande empresa, tá? Um homem que tem responsabilidade, inclusive, de lidar com esses dois lados aqui no Rio Grande do Sul já há tempo. Entra governo, sai governo, tu está aí, tendo que negociar. O que tu dirias para o atual gestor do Rio Grande do Sul, governador, para os futuros e, sobretudo, para a sociedade? Que a gente tem que acertar, isso não resta dúvida, senão não vamos avançar. Como é que nós vamos fazer isso, na tua opinião? Precisa para o Rio Grande dar certo? O que nós precisamos é exatamente nós estamos todos se afogando e cada um quer uma boia diferente para salvar. Nós temos que ter uma boia comum e nos agarrar a ela e lutar para que essa boia vá em frente. Então, efetivamente, nós temos uma crise financeira que nós precisamos resolver. Esta crise tem que se reduzir gasto, diminuir o Estado. Diminuir o Estado não é deixar aquele papel que ele tem que fazer, mas eu fazê-lo de uma maneira mais eficiente. E temos que acertar essas contas. Isso significa que toda a sociedade vai ter que ceder em alguma coisa. Eu não posso ficar na minha posição encastelada de que eu quero o meu benefício, todo mundo quer os seus benefícios, todo mundo quer. Nós temos que nos rever. E temos que rever a forma que nós construímos uma série de vantagens para A, para B, para C e botar elas num equilíbrio. Então, isso significa que, para todos melhorar, nós temos que, de certa maneira, dar uma contribuição. Tá? Agora, politicamente, essa construção é que tem que ser feita. Primeiro, aceitando que temos uma crise, porque hoje eu diria que ela está mais permeada na sociedade. Mas segundo, que nós temos que ter uma abordagem para resolvê-la. E nesta abordagem, não posso manter todos os mesmos modelos que estão aí, porque foram eles justamente construídos. Temos que cortar na carne, temos que rever, nós temos que tornar o Estado mais eficiente, nós temos que aprimorar os modelos de gestão, nós temos que romper com vantagens, tá? Nós temos que quebrar paradigmas, tá? Que estão extremamente encastelados até pela nossa história. Falar um pouquinho do seu segmento, né? Porque é um dos grandes exemplos do Rio Grande que dá certo hoje é o investimento da celulose rio-grandense. O que é o conceito da floresta produtiva? Bom, o conceito da floresta produtiva é um conceito, obviamente, de uma atividade econômica, mas que tem também um grande agregado ambiental, por incrível que pareça. Tenta-se muito confundir floresta, que na verdade o nome é errado, devia ser plantios florestais, porque é uma atividade econômica, que nem milho, que nem soja e tal, com ciclo de 7 anos, e agregado nele nós temos hoje uma relação de 1 hectare plantado para 1 hectare de área de preservação. Então, dificilmente uma atividade econômica que tem isso. E forma uma cadeia econômica, gerando com essa madeira, que é a produção de celulose, no nosso caso até papel, e evidentemente que isso é endereçado, 90% vai para o mundo, como exportação para o mercado internacional, que hoje o Brasil é o país que provê o mundo de celulose, por ser um país mais competitivo. E o desdobramento dessa cadeia, eu sempre digo, que tem que ser feita dentro do que eu chamo licença social para operar o meu negócio, que é procurando alavancar o máximo possível os ganhos para as comunidades, para a economia, para os municípios, sem, obviamente, esquecer a minha perspectiva econômica, porque ela que sustenta todo esse processo. Mas essa é uma cadeia extremamente virtuosa, se tu comparar, inclusive, com outras cadeias, que a própria Fundação Getúlio Vargas fez vários estudos mostrando que talvez essa cadeia só perca para a do petróleo, em termos de valor agregado. Né? Então, esse é um conceito aí amplo, tanto do social como
ambiental e obviamente, sustentado pelo econômico. Qual é o grande entrave para um maior desenvolvimento do Rio Grande do Sul nesta área? Bom, existe algumas, o Rio Grande do Sul até existia um planejamento que o Estado procurou estimular o desenvolvimento de um cluster florestal aqui no Rio Grande do Sul, porque esse cluster ele agrega indústrias de máquinas, a indústria fora, toda essa atividade aí. E hoje eu diria que o grande entrave para o Rio Grande do Sul é uma legislação, um parecer da AGU que foi criado e que impede que empresas brasileiras de capital estrangeiro, portanto sujeitos à lei brasileira, adquiram terras. Então, parecer da AGU não tem a ver com aquela lei da fronteira? Não tem nada. A lei de fronteira é uma limitação de ocupação por município que não é impedimento. Eu acho que ela pode ser até anacrônica por si só, para um estado que nem o Rio Grande do Sul, que tem Uruguai, Argentina aí, mas não é o caso. O caso é o parecer da AGU que impede. No caso da celulose, o controle é chileno. Sim. Né? Mas como é que um parecer trava um Estado e impede um parecer, né? Tem força de lei? Esse parecer tem força de lei. Então, o que aconteceu? O negócio da CMPC, a celulose rio-grandense, ele só está aqui porque ele foi feito antes do parecer da AGU. Mas outras indústrias, como a Stora Enso, queria fazer um empreendimento, outras que poderiam estar no Brasil, estima-se que mais ou menos 80 bilhões de reais existe de empreendimentos que necessitam base agrária estariam contidos por este parecer da AGU. Então, essa é uma discussão que o Brasil tem, o Brasil não tem poupança interna, depende de capital estrangeiro e tal. O que se propõe é disciplinar o aspecto de ocupação agrária, porque a terra é, para mim, como brasileiro, um ativo estratégico. Não posso deixar qualquer um vir aqui e ocupar. Agora, posso fazê-los ocupar no interesse do desenvolvimento do país. E eu tenho não poderia ser feita uma espécie de concessão pública, por exemplo? Não, poderíamos criar um sistema para empresas brasileiras de capital estrangeiros, portanto, sujeitos à caneta do governo brasileiro, empresas instituídas aqui, sede aqui, o que poderia se fazer? Quando uma empresa brasileira de capital estrangeiro quer fazer um empreendimento que usa a base agrária, submeter-se a um Conselho Nacional de Terras, que seria criado com representantes dos principais ministérios, meio ambiente, agricultura, em suma, todos que possam ter um poder. E esse projeto, se for um projeto que prove que tem cadeia econômica agregada no Brasil, isto é, uso a base agrária, que o meu investimento em terras é muito melhor do que o meu investimento industrial, por exemplo, e eu agrego cadeia econômica aqui no país, esse projeto seria aprovado e controlado. Significa que eu alavanco o desenvolvimento do país. Inclusive, ainda poderia dizer que regiões me interessa localizar esses empreendimentos. Alocar isso, né? por aí eu metade poderia sul, por exemplo. Posso dizer, metade sul é do interesse do desenvolvimento, pelo planejamento que o governo tem. Então, se tu fizer esse empreendimento e utilizar a base agrária lá, com cadeia econômica agregada aqui, e essa cadeia me interessa, ainda eu poderia dizer, ó, esse tipo de indústria me interessa ter no país, ou esse não me interessa, negaria. Então, atendendo isso, tu aprovaria. E mais, aí tu faria um processo de fiscalização, se o cara prometeu, ele cumpriu. Significa com isso, eu usaria o capital estrangeiro, porque eu repito, não temos poupança para fazer, faríamos desenvolvimento do país nas regiões que nos interessasse fazer, sob o controle brasileiro, porque seriam empresas brasileiras controladas pela lei brasileira. Lídio, você falou em 80 bilhões de investimentos, 80 bilhões de reais que estão deixando de entrar. Né, aqui. Isso. E o que significa, tem como mensurar o que significaria isso em arrecadação para o Estado? É difícil, mas seria, não claro diria que não seria no Brasil, no primeiro momento. Sim. Mas imagina o impacto. Por exemplo, o projeto da celulose rio-grandense, quando Getúlio Vargas fez os estudos, diz que nosso projeto, dentro do contexto dos cenários traçados, implicaria no crescimento do PIB de 1,1%. Só ele impactaria com o PIB. Retroceder 3%. Então, se eu fizer um outro projeto, dois projetos que tem no Rio Grande do Sul,
que seria o que a Votorantim queria fazer, que a história ANSI quer fazer, eu estaria, no mínimo, já aumentando mais 2,2% o PIB do Rio Grande do Sul. Agora, tem mais uma coisa, mais um detalhe. Eu aí intensificaria a formação de um cluster florestal, que quando tu tem três tipos de indústrias, vamos dizer, com esse tamanho, tu começa a trazer serviços, tu começa a trazer máquinas, tu começa a trazer... Claro, é o cluster. Foi assim que Finlândia virou um país de primeiro mundo. Ele só tem floresta, montoeira de neve, uns 4, 5 meses para as árvores crescer, e fizeram um dos melhores países do mundo para se viver. Verdade. Tá? Lídio, e a questão ambiental? Porque os críticos, né, da expansão da floresta plantada, da celulose, dizem que há dano para o meio ambiente. Eu já te perguntei isso em outras oportunidades, mas eu acho que é sempre bom a gente lembrar que países altamente desenvolvidos, com grande IDH, tu citaste Finlândia, Suécia e outros, tem boa parte do seu território com floresta plantada. Eu pergunto, eles aceitam degradação ambiental lá? O que acontece? Explica a tal degradação. Evidentemente, os ecossistemas são diferentes, mas evidentemente o que pode se colocar aqui para o Brasil? Se eu disser assim, pega a Mata Atlântica que está aí, e eu vou cortar para plantar floresta, eu vou dizer que isso é um crime ambiental. Claro. Agora, se eu pegar uma área antropizada, de uso econômico, e fizer uma floresta, o que eu estou fazendo? Eu não estou degradando, pelo contrário, eu não estou dizendo que nós precisamos de soja e tal, mas eu manuseio a terra uma vez em cada 7 anos. Muitas áreas são manuseadas 2 vezes ao ano. Eu tenho menos erosão, eu tenho uma série de vantagens do ponto de vista de conservação de solo, agregação de matéria orgânica, eu tenho inúmeras vantagens, tá, sobre isso. Como atividade econômica, eu não posso dizer que isto é uma área, uma floresta ambiental, por causa disso que eu sempre digo que o nome de floresta para os nossos plantios está errado. Nós, na verdade, são plantio, uma atividade econômica com ciclo de 7 anos. Isto feito com a tecnologia que o Brasil tem hoje, o Brasil é o país, para vocês terem uma ideia, que tem a melhor tecnologia florestal no mundo. Tá? Nem nas suas origens, na origem do eucalipto, ele cresce com a eficiência que nós temos aqui no Brasil. Então, isso, do ponto de vista de ambiental, para uma atividade econômica, é uma atividade pouco degradante. Segundo, eu tenho para cada 1 hectare plantado, 1 hectare de preservação. Hoje, a minha base está configurada. Isto gera biomas que normalmente não existem em outras atividades econômicas. Doutor Lídio, a gente tem mais um minutinho de programa. O que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Para o Rio Grande dar certo, eu acho que nós, gaúchos, temos que se convencer, primeiro que temos um problema, que eu acho que estamos começando a se convencer, e temos que ter uma agenda mínima convergente, em que o nosso poder político, as nossas forças sociais se unam em torno dessa agenda. E temos como meta transformar o Rio Grande, resgatar umas posições que ele já teve e que está perdendo de maneira acelerada. Então, sem essa convergência, que eu sei que é uma palavra difícil para o gaúcho, nós não teremos possibilidade de evoluir, pelo menos na velocidade que poderíamos. Tem que modificar a nossa cultura, então, social e política. Nós temos que modificar nossa cultura social e política. Comparativamente com o que eu vivenciei em outros estados, ela pesa em muito no nosso direcionamento rumo a um futuro melhor. Tá certo. Dr. Walter Lídio, diretor-presidente da Celulose Rio Grandense, obrigado pela presença aqui no Rio Grande que dá certo. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço também ao Diego Casagrande, Sérgio Stock, nossos colegas do Grupo Bandeirantes. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom final de semana, um bom domingo e até uma próxima oportunidade.